prejuízo. Com 3,1 bilhões investidos, ou seja, com 3,1 bilhões de imposto recolhido do nosso povo, através de muita luta, muito suor, nós pagamos esse valor de 3,1 bilhões. O complexo eólico de Campos Neutrais é vendido agora em 2020 por 500 milhões de reais. Você entendeu bem, meu caro irmão? Foi investido 3,1 bilhões e vendido por 500 milhões. Coisa que a própria estatal, que nunca deu prejuízo, só dá lucro e vem aumentando esse lucro, consegue apurar em um ano. Veja só a matéria, que é de 11 de 8 de 2020, foi nos enviada pelo nosso irmão Biohazard BR Gameplay. Tamo junto, irmãos, pessoal aí da TFA, tudo junto. Abraço aí pros irmãos e juntos somos mais fortes. Implantado pela Eletrosul em 2011 com 583 MW e alta performance, o complexo foi vendido em plena pandemia, no último dia 30 de julho. Pauta constante nas mobilizações do SENGE em defesa das empresas públicas, o leilão da privatização da CEPES, Sociedade de Propósitos Específicos, do complexo eólico Campos Neutrais, ressurge como uma nova fonte de preocupação para a sociedade e profissionais do setor. O motivo é que antes mesmo que a privatização proposta pelo governo seja concretizada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a venda de ativos da Eletrobras resultou na entrega do controle do complexo eólico Campos Neutrais no último dia 30 de julho. A empresa mineira Ômega comprou o controle da Eletrobras sobre o parque eólico por cerca de 500 milhões de reais, valor que representa cerca de apenas 17% do total investido pelo poder público no empreendimento, de mais de 3,1 bilhões de reais. Além do enorme prejuízo ao patrimônio público, chama a atenção que a negociação tenha tomado forma em plena pandemia do novo Sungamonga. A manobra de aproveitar a crise sanitária, que já contabiliza mais de 100 mil perdas no Brasil, para passar a boiada, aprovar medidas sem dialogar com a sociedade, como referido pelo ministro Ricardo Salles, tem se tornado uma nova forma de gestão pública. Em recente publicação, Mauro Passo chamou a atenção para o fato e destacou ainda que em 2018 o SENGE Rio Grande do Sul já havia apresentado nota técnica como subsídio para uma ação movida pelo sindicato. No documento, o lucro líquido do complexo eólico registrou em 2017 345 milhões de reais, o lucro líquido, meus caros irmãos. O resultado operacional do parque é tão bom que em menos de 2 anos retorna para a empresa o valor desembolsado, avalia Passos, ou seja, a empresa que comprou, meu caro irmão, em menos de 2 anos vai tirar o valor que investiu, os 500 milhões, porque ela em 2017 apurou 345 milhões e é provável que agora ela apure muito mais. Então o que o governo está fazendo é doando a empresa, porque não chega nem a 17% do valor que foi investido nela. Veja só, valor que foi investido, o valor de mercado dela é muito maior do que 3,1 bilhões de reais. Bilhões, um B de bilhão mesmo, entende? Agora você faz um vídeo desse aqui e quase ninguém assiste, o pessoal não gosta desse tipo de assunto. Estão muito mais preocupados com notícias sensacionalistas, que não vai, no fundo, mexer em nada na vida delas. Agora isso aqui vai. Isso aqui vai gerar um novo imposto em cima de você. Porque são 345 milhões no mínimo de reais a menos que o governo vai lucrar. Então de onde é que ele vai tirar essa renda? Quem vendeu, quem está facilitando esse negócio vai ficar podre de rico, porque essas empresas realmente pagam essas pessoas para que elas façam esse tipo de serviço. Elas agem como verdadeiros espiões. Em vez de trabalhar para o povo, elas trabalham desmembrando tudo que é do povo e entregando para eles de graça. Porque isso aqui é o que está acontecendo. Estão entregando de graça. E aí, candidatos sérios que queiram entrar na política, pessoas como você que está assistindo esse vídeo, que queira realmente entrar na política para trabalhar para o povo, ele não vai ter, porque tudo está na mão da iniciativa privada. Então, ou ele vai ter que se vender, vai ter que se dobrar à vontade dessas empresas, ou simplesmente ele não terá recursos. É assim que acontece, é assim que os donos do mundo, que alguns conhecem como Illuminati, outros chamam de banqueiro internacional, as 13 famílias, os donos do mundo, chamem como vocês quiserem. Mas esses caras estão dominando o mundo através de compras como essa. Sendo dono dos serviços essenciais do país, você simplesmente vai mandar, porque o governo não terá outra verba, a verba vai ter que vir dessas empresas como doação mesmo, e aí vai ter que trabalhar ainda mais para elas do que já trabalham hoje. O povo não está percebendo isso, infelizmente. Além, é claro, da criação de impostos abusivos que vai vir aí. Então, continuando.
Ainda em 2018, com base na nota técnica, o Senge apresentou uma denúncia ao Ministério Público apontando a inconstitucionalidade do leilão dos parques eólicos do complexo Campos Neutrais, denúncia que foi também apresentada publicamente em audiência da Câmara sediada no Senge. Naquela oportunidade, o diretor do Senge, Luiz Alberto Schreiner, ressaltou que a empresa não tinha necessária autorização do Poder Legislativo para realizar a venda, uma vez que a Lei 10.848 de 2004 contém exclusão expressa da Eletrosul no Plano Nacional de Desestatização e foi derrotada a medida provisória 814/2017, que permitiria a privatização da Eletrobras. Além disso, uma liminar concedida pelo ministro do STF, Ricardo Lewandowski, impede a privatização de empresas públicas sem autorização legislativa. Considerado o maior complexo eólico da América Latina, veja só, meus caros irmãos, o maior da América Latina. O complexo eólico Campos Neutrais tinha seus parques instalados nos municípios de Santa Vitória de Palma e Chuí. Foi implantado pela Eletrosul em 2011, com 583 MW e alta performance. Agora, com prejuízo consolidado com a venda, caberá ao Ministério Público Federal apurar o caso, o que eu acho muito difícil que seja feita alguma coisa, meu caro irmão, até porque o presidente já deixou claro, não importa se o cara é diretor da Polícia Federal, não importa o cargo dele lá, se não fizerem como ele quer, ele simplesmente muda. É um direito dele e ele vai usar a caneta, ele já disse isso. Então não adianta esperar que daí venha alguma coisa. Eu acho que para isso realmente mudar, para ser feita alguma coisa diferente, o povo vai ter que se levantar. Vai ser a única maneira de a gente recuperar alguma coisa. Vai ser o povo realmente entendendo o que está acontecendo e buscar o que é seu. Agora, isso não vai acontecer, infelizmente, conhecido o nosso povo brasileiro. Essa é que é a grande verdade. É um povo trabalhador, é um povo honesto, mas é um povo muito acomodado. Então as pessoas só vão mesmo quando não aguentarem mais o chicote estalando nas costas. Aí sim é que eles vão fazer alguma coisa, mas até que a situação fique realmente ruim, pode ter certeza que as pessoas ainda vão aplaudir esse tipo de coisa. Você vai ver, inclusive aí nos comentários, pessoas dizendo que tem que privatizar mesmo, sem entender nem o que significa uma privatização como essa. Enquanto sucedem as manobras do governo para dilapidar o patrimônio público, na Câmara dos Deputados tramita projetos de lei para suspender todos os processos de privatizações enquanto durar o estado de calamidade gerado pela pandemia. Exatamente, meus caros irmãos, é uma verdadeira covardia. Você vê que esse governo o tempo todo ele vem dando escândalos em cima de escândalos, até declarações bobas que nem deveria ter alguma repercussão, mas é feito propositalmente para distrair as pessoas, porque enquanto as pessoas discutem isso ou aquilo, bobagens inclusive faladas, que coisa de criança mesmo, por debaixo dos panos, aproveitando a repercussão que certas notícias têm, notícias bobas, eles vão e aplicam esse tipo de coisa. Você vê que essa daqui mesmo já está feita desde julho, agora é que a gente vem tomar ciência, porque é tanta coisa que eles criam, tanta distração para o povo, que o que realmente é importante, o que realmente sangra a nação, que vai literalmente escravizar ainda mais a população brasileira, é feito nas caras duras. Além disso, iniciativa semelhante também tramita no Senado Federal, o projeto de lei número 3.876, propõe a revogação da Lei número 9.491, de 9 de setembro de 1997, proibindo a desestatização de empresas públicas e sociedades de economia mista, bem como de suas subsidiárias e controladas, enquanto durar o estado de calamidade pública, reconhecida pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020. Diante de fatos recentes como esse, é evidente a necessidade de urgência na aprovação dos projetos, uma vez que são um caminho para viabilizar a proteção do patrimônio público e evitar que o capital especulativo, de forma oportunista, apodere-se de setores estratégicos para o desenvolvimento saudável da nossa economia. Novamente é importante lembrar que nenhum país se recuperará dos efeitos de combate ao Sungamonga abrindo mão de patrimônios públicos estratégicos para o desenvolvimento nacional. E aqui encerra a matéria e eu complemento isso aqui dizendo que os países não só não fazem isso, principalmente países de primeiro mundo, como ainda estão restringindo mais o seu mercado ao mercado nacional, taxando produtos importados e fazendo com que as pessoas consumam o que é nacional. Inclusive estratégia usada pelos Estados Unidos recentemente, a qual falamos aqui, e ainda forçando outros países com ameaças, inclusive, como foi no caso do álcool, né, que eles querem vender o álcool aqui sem taxa nenhuma, querem simplesmente vender o produto aqui e não pagar nada ao governo. É assim que eles querem fazer, como se aqui realmente fosse uma colônia, porque na verdade é isso que o Brasil representa para eles. Um governo que não se opõe, um governo que quando vai para lá vai baixando a cabeça de forma ridícula. A gente nunca viu isso antes, os outros eram submissos também, mas a gente via pelo menos disfarçarem. Agora não, tá tudo realmente descarado, os caras baixam a cabeça como se tivessem indo conversar mesmo com o patrão.
É realmente lamentável a situação que o nosso país se encontra. E mais lamentável ainda, meus caros irmãos, que as pessoas, o povo, que é quem vai sofrer, porque quem sofre é o povo, não percebe esse tipo de coisa. Você que está desperto, meu caro irmão, sabe o peso que 345 milhões, no mínimo, 345 milhões, vai fazer de falta aos cofres públicos. E como esse dinheiro vai ser tirado do próprio povo. Que é o único bem que eles terão é esse agora. Vamos privatizar tudo, como ele já disse, o Paulo Jegues nunca escondeu isso. Eu quero privatizar tudo, inclusive Casa da Moeda, Banco do Brasil, tudo. Então da onde vai vir um lucro para sustentar a máquina pública? Vai vir do empresário nacional, vai vir do comerciante nacional, vai vir do produto que o brasileiro compra, vai vir, ou seja, literalmente do sangue do brasileiro, porque tudo que a gente vai fazer, como eles querem colocar agora até um imposto sobre movimentações financeira. Tudo que você mexeu no dinheiro já paga um imposto. E mais impostos como esse serão criados, porque eles estão literalmente entregando o país e se aproveitando momentos de distração da massa. Para não levar o debate, as pessoas não entendem que isso funciona, ainda estão nessa de direita e esquerda. Antigamente, meu caro irmão, eu lembro que o meu trabalho aqui muitas vezes era mostrar como alguns discursos por aí estavam querendo induzir as pessoas a se tornar militantes, igualzinho a esquerda fazia e sempre fez o tempo todo. Tem aqueles movimentos lá, geralmente violentos por parte da esquerda, e a gente sempre alertava isso aqui, como era o perigo da militância, porque o militante é uma pessoa que não pensa, é um idólatra. Então a gente alertava isso aqui. A direita canhota, que hoje a gente vê, ela começou sublinamente. Ela começava dando a entender isso também, de se tornar militantes, mas disfarçava. Hoje eu estava vendo um dos principais bolsonaristas de hoje, um bolsominion muito grande aqui no YouTube, que está quase completando seu 1 milhão de inscritos, se já não completou, e ele dizendo para os inscritos, você tem que se tornar militante, dizendo com todas as palavras. Então é o que eu falei para vocês, meus irmãos, hoje não tem mais nada subliminar, está sendo feito nas caras duras. Qualquer um, por exemplo, pode pesquisar aqui essa matéria que a gente está fazendo e verá que não tem nem o que esconder. Tá na cara aí o que os caras estão fazendo. É simples assim. Estão a serviço de quem der mais comissão a eles por fora. Eles, como têm os contatos com eles como são os contatos, ficam muito satisfeitos com esse tipo de coisa, porque vai entrar muita doação na conta desses caras que vão deixar eles ricos pelo resto da vida. O que você vê aí de denúncia de corrupção e etc, é apenas 1%, menos de 1% do que realmente acontece nos bastidores e que até já está legalizado em muitas coisas. Então, meu caro irmão, a única coisa que eu posso pedir para você é que compartilhe esse vídeo, mostre para mais uns amigos, né? Enquanto o pessoal está distraído com coisas pequenas, olha aí o fumo literalmente entrando. Então eu conto com a ajuda de vocês, essa é a única maneira de a gente poder fazer alguma coisa. Se você ia perguntar isso, essa é a única maneira, meu caro irmão, não tem outra, não tem outra. Ou o povo começa a saber o que eu sei, o que você sabe, ou de fato nós não teremos chance nenhuma. Porque, por exemplo, tem projeto, tem pessoas boas trabalhando, é isso que eu digo. Tem gente que diz, não adianta mais, não tem jeito. Tem sim, meus caros irmãos. Se as pessoas entendessem o que de fato significa isso, eu vou mostrar pra você esse vídeo aqui, que foi um irmão nosso que mandou, o Leandro Falcão da Silva. Desde já ficou agradecimento em nome de todos ao nosso querido irmão que nos mandou essa força. Ele nos manda um vídeo que é do canal On e Off, acho que muitos de vocês conhecem, canal excelente, sem dúvida nenhuma. E você vê aqui, ó, dá uma olhada aí o exemplo de como uma pessoa pequenininha pode fazer a diferença e destruir até o gigante. Ó, dá uma olhada nisso aí. Você pensa que não tem poder. Vamos provar que por mais pequeno que seja, você faz a diferença. And there are 13 dominoes. And the largest domino, Nova Ordem Mundial Illuminati, Sistema Imundo, Elite Global. Ready? Esse pequenininho aqui é você. Viu só? Você viu, meu caro irmão, como você é importante? Os donos do mundo não controlam cada indivíduo. Tem pessoas mesmo dentro do Senado, boas, que queriam realmente lutar pelas pessoas, mas essas pessoas no momento, elas estão sem verba, elas estão sem apoio, inclusive da população. Elas são mostradas justamente pelos vendidos e vagabundos que tem por aí, como as pessoas mal, como as pessoas que estão contra o povo, quando na verdade é o contrário. Tudo que essas pessoas precisariam para criar força lá dentro era o apoio da população. Se as pessoas estivessem agora mesmo pedindo que esses projetos que vão proteger as nossas estatais fossem aprovados, dificilmente o sistema conseguiria contrariar essa vontade pública. Ele não conseguiria, porque eles sabem o peso que é e o risco que é para eles as pessoas despertarem e saber que eles não são uma teoria da conspiração, que eles, os donos do mundo, são reais. Então, pensando assim, é que eu peço a você, compartilhe o vídeo, fala sobre esse assunto,
Nesse momento atual, não tem mais nada mais importante do que isso. Porque literalmente estão entregando a nossa nação e vão falir o Brasil, vão conseguir fazer esse feito. O gigante já está de joelho e logo vem a queda. Então, meu caro irmão, agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Agradeço ainda mais você que entendeu. E a gente encerra por aqui, mas volta amanhã se assim o Criador permitir. Um abraço, fiquem com Deus, conto com a força e a ajuda de vocês e tamo junto.